Muito bom dia para você que está aí do outro lado da tela. Hoje é domingo, 30 de março e nós começamos agora mais uma edição do programa Agrofag. Professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tonela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos seguem. Veja só os assuntos que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. Você vai conhecer como é feito o manejo de uma lavoura de lúpulo, planta de alto valor agregado e que tem mercado certo no Brasil. E se a gente abrir o cone dentro dele, tem esse pozinho amarelo que é uma resina. Tá? Esse pozinho amarelo é a lupulina. Produtores do oeste do Paraná estão apostando nesse cultivo e a colheita já começou. O preço do milho anima os agricultores que comercializaram bem a safra de verão e estão otimistas com a safrinha. No estúdio, especialistas falam sobre como estão as lavouras e as tendências do mercado. No Agrofag pelo Brasil, vamos esclarecer dúvidas no plantio da carinata, no cultivo de cebolas e na criação de ovinos. Tem informações sobre a produção de abacaxis e uma novidade. O City Farm Fag agora faz parte do calendário oficial de eventos do Paraná. É preciso reconhecer e valorizar os esforços de centros de ensino e pesquisa. E é isso que fizemos com a aprovação do projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do Paraná o City Farm da FAG. Professor Celso, na semana passada nós começamos o programa mostrando imagens da colheita do amendoim, que é bem diferente e interessante, né? É, imagens muito bonitas e muito boas e interessantes, né? Para quem planta amendoim ou para quem não conhece a colheita de amendoim. Exatamente. E hoje nós vamos mostrar imagens de uma outra cultura, o lúpulo. O senhor sabe para que ele serve, né? Como sei, né? É um dos ingredientes da cerveja, dá aroma e sabor. Isso mesmo. Temos até imagens aqui na tela também, olha só, que foram feitas lá na propriedade do Tiago, em Santa Maria, distrito de Santa Teresa do Oeste. É muito interessante também esse cultivo, olha só. É uma planta trepadeira, né? Você tem que tutorar ela, né? É em torno de 6 a 8 metros aproximadamente, né? E é interessante, né, que existe uma planta dioica, tem planta masculina e tem planta feminina, são em plantas separadas, né? O que se colhe, né, o que vai fazer o lúpulos é a planta feminina, certo? Uhum. E a gente consegue ver aí na forma da colheita, o momento da colheita, a planta toda é retirada. E a colheita é meio especial, né? Quem conhece bem tem que chegar lá e apalpar a flor, né? Se você apertar a flor, ela voltar, está no ponto de colheita. Se apertar ela ficar, não está no ponto de colheita. Então, mas esse pessoal são craques, eles sabem. Porque um erro aí você pode perder tudo, né? E essa flor tem muita umidade, tem que saber armazenar também, desidratar ela. Senão você em poucos dias perde todo o serviço que está sendo feito aí. Isso aí, é cheio de detalhes então, né? O cultivo. Muitos detalhes. E a produção do lúpulo no Brasil está crescendo, mas mesmo assim representa apenas 2% do que as indústrias do país precisam para a fabricação das cervejas. Por isso, produtores enxergam nesse mercado uma boa oportunidade de negócios. Aqui na região oeste, nós já mostramos que existem pesquisas sobre o cultivo do lúpulo. E agora, nós vamos mostrar que os resultados já podem ser vistos no campo. Veja só. O lúpulo é o ingrediente responsável pelo aroma e o amargor da cerveja, além de atuar como conservante natural. Nos últimos anos, o Brasil tem dado passos importantes na produção dessa planta. Em 2023, o país atingiu a marca de 88 toneladas colhidas, um aumento de 203% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Apesar do crescimento expressivo, a produção representa apenas 2% do lúpulo utilizado pela indústria, que depende fortemente de importações dos Estados Unidos e da Alemanha. O cultivo do lúpulo ainda é recente, mas vem ganhando interesse principalmente entre os pequenos produtores, que enxergam na cultura uma oportunidade de renda. É o caso do Tiago, que tem propriedade em Santa Maria, distrito de Santa Teresa do Oeste. A ideia surgiu do tamanho da propriedade, né? Então, como aqui é uma área pequena, eu fui fazer alguns estudos para buscar algum produto que desse um valor legal, e aí acabei encontrando o lúpulo nesse caminho, que ele é
ele é destinado a pequenas propriedades pelo manejo, o tempo de colheita, que a janela do lúpulo, ele é 15 dias a janela de colheita, então você não consegue dar uma escala muito grande, né, e é voltado para pequenas propriedades. E aí, olhando a parte de cervejaria e todo o comércio que tem em cima disso, porque toda cerveja vai lúpulo, né, e aí valores de produção, valores de venda, eu falei, opa, é uma cultura interessante. O lúpulo é uma planta trepadeira, que pode alcançar até 6 metros de altura. Por isso, requer uma estrutura específica, formada por palanques de madeira, cabos de aço fixados no topo para sustentação e cordas ligando o solo ao alto, servindo como suporte para as plantas se enrolarem à medida que crescem. A gente tem destinado aqui, né, aguardando 2,5 alqueires, né? Mas eu decidi inicialmente fazer 0,20 hectares. Tá? Por quê? Porque tudo é teste, a gente não tem produtos específicos para o lúpulo, os próprios assistência técnica, não são muitas pessoas que conseguem dar assistência, enfim, tem vários desafios de uma cultura que está iniciando, né? E a gente tem que aprender muito sobre isso. Então eu decidi iniciar com 0,20 hectares, mas tenho uma área maior aguardando aí para o futuro. O produtor escolheu 4 variedades. O plantio é por meio de mudas adquiridas em viveiros certificados e o ciclo médio é de 120 dias. Eu escolhi 4, o Comet, Cascade, Saaz e Metfruê, né? Que são, algumas variedades são para fazer a tradicional Pilsen e outras também dá para fazer a IPA. E agora é ver o resultado disso. Mas então, das 4 variedades, 2 se saíram melhor, porque o plano do lúpulo, você planta uma muda, né? Então, ela vai ganhando o amadurecimento dela e só na terceira safra, então na terceira safra a gente vai ter 100% da produtividade da planta. Então tem plantas que vieram melhor nessa primeira fase e tem plantas que vieram um pouquinho pior, né? Mas para frente elas devem equivaler os padrões aí e seguir uma linha bem parecida todas elas juntas. O pesquisador Alessandro Sato, da Universidade Federal do Paraná, está à frente de um projeto de pesquisa do lúpulo na região oeste do estado. É ele quem dá assistência técnica para o Tiago e orienta que, para os produtores que estão iniciando, é importante testar variedades e manejos. O lúpulo, ele produz esses conezinhos aqui, que são as flores femininas da planta. Tá? Então o lúpulo é uma planta que é separada, eu tenho plantas masculinas e plantas femininas. A que nos interessa é a planta feminina, que produz esse conezinho aqui. E se a gente abrir o cone, dentro dele tem esse pozinho amarelo que é uma resina. Tá? Esse pozinho amarelo é a lupulina. Então se você saber o ponto de colheita, é a cor da lupulina e o cheiro. Tá? Então ela é uma resina muito aromática, ela é bem característica e é ela que vai ser responsável por dar o cheiro da cerveja, o aroma de cerveja. Então, a gente trabalha com adaptação de cultivares. Então a gente ali tem mais ou menos 25 cultivares de lúpulo vindo de diferentes regiões do mundo. Então a gente está tentando adaptar, ver qual a cultivar que melhor se adapta para a nossa região. Né? Principalmente aqui no Paraná, uma região mais quente, com um inverno bem ameno. Então a gente tem essa pesquisa utilizando as 25 variedades e a iluminação artificial. Né? Hoje a gente sabe que o grande entrave, o que impede de ter produção de lúpulo em várias regiões do mundo, é justamente a quantidade de horas de luz por dia. Então, um dos trabalhos que a gente tem é a utilização de diferentes fontes de iluminação ao longo do tempo, juntamente, claro, que com as 25 variedades. Hoje, a variedade que melhor se adaptou assim, para o Brasil, de forma geral, né, não só aqui no Paraná, é a variedade Comet. É uma variedade muito tropical, ela tem um aroma cítrico, tem um amargor que é agradável. Hoje é o dia da colheita da primeira safra na plantação do Tiago. Ele analisa o lúpulo e tira as últimas dúvidas com o pesquisador. Para otimizar o processo, o produtor adaptou um equipamento de elevação hidráulica, que permite subir até o topo das plantas para o corte das ramas. Essa produção aqui, qual que é o destino dela? Essa produção, agora a ideia é fazer o beneficiamento, né? A gente fazer análise de qualidade, então depois que foi feito o beneficiamento, a gente vai ter a parceria com a UFPR de Palotina, né, junto com o professor Sato,
vai lá para ser feito a análise, para entender o que tem o produto e depois disso a gente vai destinar já para ter uma cervejaria parceira aqui que já vai receber todo o lúpulo e acredito que em torno de 40, 45 dias aí a gente já está com cerveja do lúpulo 100% brasileiro. Um dos desafios dos produtores é o beneficiamento. Pensando nisso, o Thiago também investiu em equipamentos específicos para o processamento do lúpulo. A primeira etapa é passar por uma peladora que vai retirar os cones de lúpulo, né? Na sequência, a gente passa para uma secagem, porque eu preciso diminuir a umidade dela para poder fazer a peletização depois, né? Então, depois de feita a peletização, ela é embalada em atmosfera modificada, né? E câmara fria. Então, esse é o processo que segue o beneficiamento e a gente está todo preparado para fazer isso aqui. A ideia é atrair o maior número de produtores interessados na cultura e processar aqui na propriedade, facilitando a comercialização. Pós testes, resultados, a ideia sempre foi chegar no resultado, falar, deu certo. E aí a gente começar a expandir isso com outros parceiros e vizinhos aí. O caminho para tornar o Brasil um grande produtor de lúpulo ainda é longo. Mas os avanços em pesquisa e tecnologia são a esperança para que a produção cresça nos próximos anos. E a parceria é o primeiro passo. Nessa outra propriedade, de 29 hectares, em São Salvador, distrito de Cascavel, o Dale do Amolim também está apostando na cultura. Aqui, ele reservou uma área de 720 metros quadrados. Essa área aqui onde vocês estão vendo o lúpulo era um aviário, né? Há um tempo atrás tinha um aviário e aí são 720 metros quadrados, que está comportando 300 mudas, né? De duas variedades aí, que a gente também, como é tudo novidade, a gente tem essas duas variedades para ver qual que vem melhor, é questão de manejo e comercialização também, né? O produtor investiu em tecnologia de automação para irrigação e também em iluminação artificial para o crescimento da planta. O que não pode faltar para essa cultura é luminosidade, né? Intensidade do sol, que aqui é feito suplementação, a partir das 4h30 da tarde até a meia-noite é feita essa suplementação, né? Com umas lâmpadas especiais, porque ele precisa ter pelo menos 17 horas de luminosidade por dia, né? E irrigação também, tem que estar sempre bem irrigado, porque na fase adulta dessa planta aí, ela chega a crescer 30 centímetros por dia, então não pode faltar nem luminosidade e nem água. Toda a produção de lúpulo daqui será beneficiada na propriedade do Thiago. A comercialização ainda vai depender da qualidade e do rendimento. A demanda pelo lúpulo é alta. Os preços vêm se mantendo atrativos, o que anima os produtores que esperam uma boa rentabilidade. Hoje os preços, a estimativa da Aprolúpulo, dados de 23 também, o preço médio do quilo no Brasil, salvo engano, R$ 223 o quilo, né? E aí, uma área, o estimado, a hora que ela tiver com 100% da produtividade dela, uma média de 1.250 quilos de lúpulo pronto por hectare, né? Essa que é estudos dizem, né? Então, tem gente já fazendo, tem outras empresas que estão aí há alguns anos já trabalhando e estão seguindo essas médias, então eu acredito que muito provavelmente a gente deva segui-las também. Que bacana, né, professor? É um projeto que tem tudo para dar certo, então. É um nicho de mercado interessante, né? A Alemanha e os Estados Unidos são os maiores produtores. O Brasil produz muito pouco, a maioria vai importada, né? Então é uma grande oportunidade para quem dominar essa cultura aí. E é importante que na nossa região ela está tendo apoio da pesquisa, né? Então é um nicho de mercado que está sendo bem direcionado. Exatamente. É isso aí.
Hora da Isa na Fazenda e hoje nós vamos saber mais sobre o cultivo do abacaxi. Olha só. O abacaxi é uma das principais frutas tropicais cultivadas no Brasil, sendo amplamente produzido em estados como Pará, Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. Aqui no Paraná, a cultura tem ganhado espaço, especialmente em regiões de clima mais ameno, onde o manejo adequado permite uma produção de qualidade. Nesta semana, os estagiários do curso de agronomia realizaram o plantio de 1000 mudas de abacaxi na Fazenda Escola. A variedade plantada foi o abacaxi pérola, conhecida por sua polpa branca, sabor doce e baixa acidez, características que tornam essa variedade uma das mais apreciadas no Brasil. Além disso, o pérola apresenta casca fina e com menor teor de espinhos, facilitando o consumo e a comercialização. As mudas foram dispostas em canteiros de 1,20 m de largura, com espaçamento de 60 centímetros entre plantas, seguindo um padrão que favorece o desenvolvimento e a aeração da cultura. Além disso, foi instalada uma mangueira gotejadora com espaçamento de 10 centímetros entre os pontos de gotejamento, garantindo a distribuição eficiente da água e reduzindo perdas por evaporação. O manejo do abacaxizeiro requer atenção especial ao controle de pragas e doenças, além de estratégias para minimizar os efeitos das baixas temperaturas no inverno. Entre as principais pragas destacam-se a broca do fruto, que pode ser controlada com inspeções frequentes e retirada manual dos frutos afetados, e os ácaros, cujo controle pode ser feito com a aplicação de insumos biológicos. Já as doenças, como a fusariose, exigem a retirada da planta doente. O manejo adequado também inclui evitar o acúmulo excessivo de umidade, porque isso favorece o desenvolvimento de fungos. No inverno, medidas como a cobertura morta entre as plantas ajudam a manter a temperatura do solo, reduzindo o impacto das baixas temperaturas e evitando o estresse na cultura. No Brasil, o ciclo produtivo do abacaxi pode variar de 14 a 20 meses, dependendo da variedade e das condições climáticas. No Paraná, devido às temperaturas mais baixas em algumas regiões, o ciclo tende a ser um pouco mais longo. Com o avanço das práticas de manejo e a adoção de tecnologias como a irrigação localizada, o cultivo do abacaxi tem mostrado grande potencial. E a experiência dos estagiários reforça a importância da capacitação prática na formação de futuros agrônomos para potencializar o desenvolvimento da fruticultura no estado. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Professor, agora vamos de Agrofag pelo Brasil? Bora lá, vamos lá. Bora lá. Só lembrando que esse é o momento do programa onde nós esclarecemos as dúvidas de produtores rurais de todo o Brasil que assistem ao Agrofag pelas redes sociais, principalmente nosso canal no YouTube. E nós começamos com o Ronaldo, que é de São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Ele quer saber mais sobre a carinata e olha só a pergunta que ele enviou para a nossa equipe aqui na tela. Ele assistiu então uma reportagem sobre o plantio da carinata e quer saber qual o disco de plantadeira você usa, né? Então, para esse tipo de cultivo. Obrigada, Ronaldo, pela sua pergunta. E nós fomos até uma empresa aqui de Cascavel que é especializada na fabricação de discos para o plantio de diversas culturas, entre elas a carinata. Olha que interessante a resposta. Estamos aqui no núcleo de produção de uma empresa especializada em fabricação de discos. Eu converso agora com o Fernando Scherer, diretor da empresa. Fernando, seja bem-vindo ao programa Agrofag. Obrigado. Para a gente falar da cultura da carinata especificamente, fala um pouco para a gente de como que é esse processo de customização. Certo, é bem pertinente a dúvida com relação ao plantio da carinata, né? É uma semente que tem uma produção bem aumentada aí nesse ano de 2025 em comparado com o ano do ano de 2024. Cumpre ressaltar que a gente já tem alguns produtos que podem atender o plantio de carinata, mas sim que é possível fazer uma customização olhando-se a necessidade específica do produtor para o plantio dessa semente. Então, para a gente acompanhar o processo agora passo a passo, eu estou aqui com o Eduardo Scherer, que é engenheiro mecânico. Eduardo, para a gente te conhecer então, né? A partir do momento que você recebe todas as informações ali do produtor, do cliente sobre as especificações, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é a parte de criação, desenvolver o projeto do disco.
Então, com essas informações principais, que são tipo da plantadeira, população e o tamanho da semente, a gente consegue desenvolver a furação e o perfil do furo que vai ser ideal para aquela cultura. Então, vai para a parte de projetos, onde a gente usa um software aqui, que a gente cria esse projeto 2D impresso e também em 3D. Com esse projeto de criação feito, a gente envia para o cliente. E o cliente aprova esse projeto para depois de aprovado, a gente poder fazer a prototipagem dele. E esse projeto, depois de aprovado pelo cliente, é feito em um disco cego. Tá? Então, sabendo a plantadeira, se ela é pneumática ou se ela é mecânica, a gente consegue fazer a prototipagem direto no disco cego. Trazendo tecnicamente a especificação deste disco para a carinata, quais são as medidas específicas? Para a carinata hoje, estamos trabalhando com espessura de 2,5 e furação de 2,5 a 3 milímetros. Aí vai depender de população dessa carinata, se é de 2,5 kg a 3, mas normalmente 90 furos com 2,5. Essa é a medida principal para a carinata que atende o mercado hoje. Tá? Mas existem variações aí, que você pode trabalhar com 2,5 ou 3 milímetros. Mas a furação, a quantidade de furos ideal é 90 furos hoje, para a carinata. Finalizando esse processo aqui, então, vai para... Exatamente. Após o projeto criado, o cliente já aprovou o projeto enviado, a gente pode fazer a prototipagem por dois meios. Por impressão 3D e por usinagem CNC. Na impressão 3D, o processo é mais demorado, em média de 4 a 6 horas para fabricar um disco, e a precisão é menor. Para maior precisão e mais velocidade, a gente faz normalmente 90% das prototipagens no centro de usinagem CNC, que é um processo diferente, mais rápido e mais preciso do que a impressão 3D. Então, quando existe uma customização de carinata, por exemplo, você não pode apenas criar a furação que você deseja. Você tem que criar uma furação em que você tenha uma roseta que tenha o passe correto, porque a roseta é tão importante quanto o disco. Ela é meio a meio. Se o disco tem a furação correta, o tamanho, a roseta também tem que ter o passe correto. Sem a roseta, você vai ter entupimento. Com entupimento, você não vai ter a população correta por hectare ou por metro linear, porque você vai entupir seu sul durante o plantio. Isso acontece no pneumático e acontece no mecânico. Fernando, etapa final, né? Exatamente. Então, vocês acompanharam a gente por todo o processo e aqui está a materialização de tudo isso, né? Nós temos aqui um disco que foi customizado com 90 furos, com 2,3 milímetros o tamanho do furo, e aqui nós temos um disco de 50 furos, também com 2,3 milímetros. Ambos os discos possuem furos com conicidade. Lembrando que isso foi através de uma necessidade específica de um produtor e que vai ser validado. Se nós tivermos mais demanda desse produto, existe a possibilidade também da gente fabricar ele em larga escala e colocar ele no mercado aí com a contribuição, né, do produtor. Então é muito legal que o produtor contribui com a gente pode colocar esse produto no mercado depois. E também lembrando que a gente pode customizar não só para carinata, mas para qualquer cultura que se tenha uma necessidade específica do produtor. E se precisarem, a gente aqui da Scherer está à disposição. Para quem quiser mais informações, então pode entrar em contato com vocês. Isso, maravilha. Pode entrar em contato conosco, que todo esse processo vai ser feito junto com o agricultor, desde o início do levantamento de informações, prototipagem, customização e parte final do produto. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Muito bem, a gente agradece ao pessoal da Scherer pela atenção dispensada à nossa equipe. E, Ronaldo, esperamos que essa reportagem tenha tirado as suas dúvidas. Agora a pergunta vem lá de Guarapuava, de uma conta no TikTok, a Conteúdo Rural. Ele assistiu uma reportagem sobre a criação de ovinos da raça Dorper e mandou uma pergunta também para a gente. Será que para regiões mais frias esses animais se desenvolvem bem? Então aí reforçando, falando que é de Guarapuava, no Paraná. A resposta é do Alexandre Godoy, que é ovinocultor em Braganey. E ele explica que sim, a raça Dorper se adapta muito bem a todos os climas do Brasil. Confira só o que ele diz. Olá, a pedido do pessoal da Agrofag, estou gravando esse vídeo em resposta a um espectador via TikTok da Agrofag sobre um questionamento sobre a adaptabilidade dos animais da raça Dorper e White Dorper em regiões mais frias. O espectador, nesse caso, cita a cidade de Guarapuava, que acredito que é onde ele reside. Então, aqui para passar um pouco, são raças totalmente adaptáveis a qualquer tipo de clima. O Dorper hoje é a raça, vamos falar, ela é a que está mais espalhada no Brasil, ela está de norte a sul. Então a gente vai encontrar Dorper tanto no Rio Grande do Sul, em campos um pouco mais, com temperaturas mais baixas, mas também a gente vai encontrar muito Dorper no Nordeste e no Norte do Brasil. São raças com uma adaptação muito boa a qualquer tipo de clima.
Então a gente não precisa ter nenhum cuidado extra ou algum manejo diferente no que toca à questão de clima. O Dorper é uma raça desenvolvida, né, na África do Sul e ele está em diversos cantos do mundo. A gente acompanha aí via redes sociais pessoal criando o Dorper tanto na Suécia, sob neve. Então, quanto a isso, você pode usar o Dorper tanto no cruzamento, né, industrial, cobrindo ovelhas de outras raças, como tendo ele puro ou cruzando o Dorper somente com o Dorper, que você vai ter ótimos resultados aí na região de Guarapuava e Campos Gerais do Paraná. Um grande abraço. Isso aí, abraço, Alexandre. Obrigada pela resposta também. E nós temos mais uma aqui na tela. Veja só, então a Thaisa Machado quer saber se ela pode plantar cebola de cabeça no mesmo canteiro que o alho. A resposta vem do Orlando Assis, que é biólogo do IDR Paraná, em Quitandinha, região metropolitana de Curitiba. Confira o que ele diz. Bom dia, Thaís Machado. Veja bem, a cebola e o alho são duas plantas da mesma família. Num cultivo comercial, dificilmente o agricultor optaria por fazer um consórcio com as duas. Mas numa horta domiciliar, isso não tem problema algum. É isso aí, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado ao Orlando e todo o pessoal do IDR Paraná. E também, Thaisa, obrigada pela sua pergunta. Agora um recado para você que quer participar do Agrofag, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos que podemos tratar aqui. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, é no 45-3321-3970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. E agora nós continuamos pegando uma carona com o Agrofag pelo Brasil e vamos até Belo Horizonte, em Minas Gerais, conversar com pesquisadores da Universidade Federal de lá. Em parceria com a Embrapa, eles estão estudando um fungo que foi coletado nas águas geladas da Antártica, a uma profundidade de 400 metros. Esse fungo produz substâncias com potencial para desenvolver um insumo agrícola que ainda não existe no mercado, um herbicida biológico. Confira. A gente vai agora lá para Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na Universidade Federal, então, do estado, conversar com o professor Luiz Henrique Rosa e também a Débora Barreto, que vão falar para a gente sobre essa experiência tão interessante que faz parte do Programa Antártico Brasileiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que o professor Luiz falasse um pouco sobre como a Embrapa, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e outras instituições, tem feito pesquisas lá na Antártica, que é um território hoje que o Brasil também tem decisões aí a serem tomadas, né, professor? Sim, essa pesquisa ela faz parte do Programa Antártico Brasileiro, né? Então tem vários projetos que atuam dentro do Programa Antártico Brasileiro e o nosso projeto está voltado para a parte biológica do programa, né? Ele é financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e tem o apoio do Ministério da Defesa via a Marinha do Brasil, que dá o suporte logístico. Então, esse trabalho, ele não é uma ciência normal e fácil, porque ela envolve um planejamento muito específico para acessar uma área extrema do planeta, que é a Antártica. Então, a gente gasta aí mais ou menos 6 meses planejando o que a gente vai fazer num determinado ano e a gente vai para lá no verão antártico, que começa em outubro de um ano e vai até março do outro ano. Então, para coletar o material, a gente tem que ir para lá mesmo. Então, se tudo der certo, você gasta uma semana só para chegar. Por isso que não é uma atividade científica simples. Mas ela é importantíssima porque ela atua em um continente que não pertence a ninguém, com todos os seus recursos naturais para serem estudados, tanto minerais quanto biológicos. No nosso caso, o biológico. A gente chegando na Antártica, a gente fica embarcado no navio, o navio polar Almirante Maximiano, e lá nós temos laboratórios e equipamentos científicos para coletar as amostras. No caso desse estudo específico, nós coletamos amostras do sedimento marinho profundo da Antártica, que é um ambiente muito pouco estudado e que ele pode ter ali organismos desconhecidos e únicos para a ciência. No nosso caso, a busca de bioprodutos, né, especificamente de interesse na agricultura. A partir dessa amostra, quais são os passos aí que foram tomados nesse processo? A gente trabalha com as substâncias que são produzidas, não com o organismo propriamente dito, então as substâncias que ele produz. E esse fungo, ele produziu, né, uma substância boa para atividade herbicida, se mostrou promissora, as substâncias foram identificadas
e agora a gente avança com o estudo. E aí que entra também o trabalho da Débora, então, né? Queria que a Débora explicasse pra gente esse principal fungo aí que vocês isolaram e estão pesquisando especificamente, né? Que o professor Luiz citou. Explica pra gente, Débora, qual é esse fungo, como estão agora os projetos em cima dele. Explica pra gente um pouquinho. Na verdade, foram duas substâncias que a gente isolou desse fungo, que foi a penienona e a palitantina. E só que a penienona ela foi a substância mais promissora. Além de atividade fitotóxica, ela teve também atividade antifúngica, né, contra o patógeno Coletropium pharagriae, né, que é responsável também pela doença dos morangos. Então, atualmente, né, o que falta fazer, né, para que essa substância vire um produto futuramente, né, falta muito estudo ainda para ser feito, né, um deles é testar, né, a citotoxicidade, ver se esse composto ele é saudável para o meio ambiente, não causa nenhum malefício para o meio ambiente nem para os humanos, e conduzir, né, experimentos em casa de vegetação até o experimento final, que é em campo. A gente vai continuar acompanhando, né, essas atualizações com vocês, com a equipe toda envolvida no programa, e a gente deseja os parabéns e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Confira agora os preços do mercado agrícola. Em Cascavel, o valor da saca da soja, R$ 115,00. A saca do milho, R$ 69,00. E a saca do trigo, R$ 81,00. No próximo bloco, alta no preço do milho anima os produtores rurais que colheram bem a safra de verão e estão otimistas com a safrinha. No estúdio, especialistas falam sobre o desenvolvimento das lavouras e o comportamento do mercado. E daqui a pouco, City Farm FAG entra para o calendário de eventos do Paraná. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Uma boa notícia para os agricultores que plantaram milho. A saca aqui no Paraná teve um aumento de 40% em comparação ao ano passado. Os motivos são a valorização do dólar, a demanda aquecida e a falta de estoques no mercado. No campo, a expectativa é com a produção da safrinha. O seu Sérgio Albiero plantou 326 hectares de milho safrinha em Espigão Azul, distrito de Cascavel. Com chuvas intensas, o início do cultivo, que começou em 27 de janeiro, precisou se estender até 12 de fevereiro, um pouco além do previsto. Apesar do atraso, o desenvolvimento das lavouras segue positivo, com umidade dentro da normalidade e boas condições para o manejo. Aqui, então, estamos com o milho recém soltando a espiga, mais uns dias aí a espiga vai estar de fora, começando o enchimento do grão. A colheita está prevista para junho e o produtor mantém uma postura cautelosa em relação ao rendimento final. Mesmo com o bom desenvolvimento da lavoura até agora, ele lembra que o clima pode impactar a produção nos próximos meses. A gente sempre espera colher bem, mas ainda tem muita água para baixar por baixo da ponte, né? Então a gente espera, falando em alqueire, aí pelo menos uns 300 sacos por alqueire a gente gostaria de colher. Mas o clima é incerto, então pode ser que de repente venha um frio ou pare de chover, alguma coisa assim, e essa produtividade não acontece. Em relação à comercialização, ele conta que decidiu não travar preços nem firmar contratos antecipados para a safrinha. A estratégia é aguardar o comportamento do mercado nos próximos meses, apostando que os preços seguirão atrativos até o final do ano. Para a safrinha eu não fiz nada, não travei nada, vou esperar mais para frente. Eu acredito que mesmo depois da colheita,
A gente vai ter preços razoáveis até final do ano, né? Então eu não estou preocupado em travar a safrinha. Hoje minha preocupação é mais vender o milho que eu tenho disponível, né, do verão, do que da safrinha. Uma das vantagens aqui do produtor é que ele tem armazenamento próprio, capacidade para 75 mil toneladas. Seu Sérgio, quanto de milho verão o senhor armazenou aqui? Eu armazenei aqui 47 mil sacos de milho e já vendi 10 mil sacos de milho. Então hoje disponível eu tenho 37 mil sacos. Só aguardando o momento ideal para fazer essa negociação. Conforme eu for carregando aqui, a gente vai comercializando, né? O silo próprio faz com que a gente possa barganhar melhor o preço. Nós estamos com o produto dentro de casa, então a gente tem condição de obter preços maiores. Hoje a realidade nossa é R$ 69,00 no balcão, preço para quem entrega nas cooperativas ou nas empresas. E eu que tenho aqui no silo, pode ser que chegue perto de 80, mas o que eu vendi até agora eu consegui 77, 78. O Sérgio Gongoleski plantou 385 hectares de milho safrinha, 55 deles em Bom Princípio, distrito de Toledo. O híbrido escolhido tem alto potencial produtivo, mas como ele mesmo diz, a produtividade não depende só da genética e do manejo. Bom, a gente está num momento que concluiu a polinização, né? E vem aguardando uma chuva para encher bem esses grãos aqui, né? Então, se confirmar para essa semana, já grande parte do potencial vai ser expressado dessa espiga. A colheita está prevista para o início de junho e a expectativa de produtividade é de 130 a 140 sacas por hectare. A gente investiu em cobertura, parte de manejo, enfim, né? Só que o maior dependente ainda é a água, né? A nossa parte está feita, mas se não vir a água no momento certo, no momento necessário, acaba havendo perdas, né? Para os próximos meses, a expectativa do produtor é de que o mercado continue firme, já que a demanda por milho segue aquecida. Para os próximos dias, aí acredito que não tenha muito risco de variar esse preço. Porém, a gente sabe que quando as colheitas acontecem, quando começa a entrar milho no mercado, a tendência natural é que caia, né? A parte de contrato futuro a gente não praticou ainda, porque após efetivar um contrato, a gente precisa cumprir com ele, entregar, né? E é um pouco cedo, precisa entender realmente qual que é o nosso potencial produtivo, quanto que a gente vai conseguir colher para conseguir travar alguma coisa e garantir um preço entendido como um preço ideal, né? De acordo com o analista do Deral, Edmar Gervásio, em março de 2024, a saca de 60 quilos de milho era vendida a R$ 46,96. Hoje, o preço médio é de R$ 68,57, um aumento de 46% em um ano. Alguns fatores explicam essa alta. Um dos principais fatores é que no mercado internacional, esse preço ele continua relativamente estável, ele não teve uma alta significativa. Mas a gente tem fatores de cambial, né, principalmente, que a moeda norte-americana subiu de forma bastante significativa, tem mais de 10% de valorização quando a gente compara esses mesmos períodos, então isso já influi diretamente na conversão do preço do milho no mercado interno, porque o milho, como a soja, ele é uma commodity, então ele tem uma referência de preços global, então isso vai interferir diretamente no mercado local. A gente tem o fator que é uma menor oferta de milho, então o preço spot, ou seja, o preço à vista ali para pegar o milho, ele tende a ser mais caro, né? Apesar que o mercado futuro ele já aponta preços menores nos próximos meses, justamente porque a partir de maio a gente tem entrada da produção nacional de milho no mercado, especialmente no Mato Grosso, que é o maior produtor de milho. Então isso tende futuramente a ter preços menores, mas no momento os preços são excelentes para o produtor e aliado a esses preços bons para o produtor, ele teve um custo de implementação dessas lavouras menor, então ele tem de certa forma uma lucratividade bastante significativa se a gente comparar às safras anteriores.
Então aqui no estúdio a gente vai seguir falando sobre o comportamento do milho aí no mercado e também entendendo um pouco mais do desenvolvimento da safrinha. Quem está aqui com a gente hoje, Leonardo Galafassi, agrônomo especialista em projetos agrícolas. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Quem também está aqui com a gente hoje é Anderson Becker, engenheiro agrônomo da IRIED de Sede Alvorada. Bem-vindo, Anderson. Obrigado, Antoniela. Vamos começar falando então do que a gente acompanhou aí na reportagem. A safrinha está em desenvolvimento e os produtores estão de olho nela nesse momento, mas claro, sempre também entendendo o comportamento do mercado aí, né, Anderson? O que você tem percebido dos produtores aqui da nossa região? Os produtores da nossa região, especificamente de Cascavel, né, a gente vem acompanhando que o clima vem favorecendo muito para o desenvolvimento da cultura, né? A gente vê as lavouras aí bem estabelecidas e com um potencial produtivo bom. Então a gente vê o produtor contente, investindo na lavoura e esperando bons resultados e preços também aí do mercado aí. O preço que a gente acompanhou aí, né, valorizado, 40% em relação ao que a gente viu no mesmo período do ano passado, isso pensando em milho verão, né? O produtor, ele acompanha esse cenário e para cá também está se comportando dessa forma. Então eu queria entender o que você conseguiu também sentir assim, em relação aos produtores que já pensaram em estratégias para comercializar esse milho verão, se eles realmente ainda têm esse milho para comercializar, o que você tem percebido? De maneira geral, como a gente já disse, né, as lavouras na região estão bem estabelecidas, o produtor vem de forma cautelosa, ele não vem, vamos lá, travando custos com, por exemplo, contratos, né? Ele vem apostando no mercado, está segurando um pouco a rédea nessa questão, porque ele enxerga que no futuro aí, a gente, até o final do ano, aí a gente vê que vai ter preços bons, então ele vem apostando nesse mercado aí do preço bom e segurando um pouco até a safra guardada, uma safra de verão, alguns já comercializaram uma parte e o restante vem segurando aí até, quem sabe, para uma oportunidade melhor, vender e investir na próxima safra que vem por aí. É isso que a gente viu aí nos dois exemplos na reportagem, né, Leonardo? O que você avalia também? Exatamente. Os dois exemplos travou preço, né? E o mínimo era o travamento de um custo, né? Pensar futuramente, pensar nesse cenário que é de incertezas, de intempéries climáticas, às vezes você travar um custo futuro é importante. Uhum. Isso aí. Leonardo, você já que falou em custo futuro, né? E também o Anderson disse que não está vendo o agricultor muito, está preocupado, mas não está fazendo as travas, né? Não seria o caso de, vamos dizer assim, o agricultor pensar um pouquinho mais, porque a gente está não incentivando ele a vender, entendeu? A gente está chegando próximo à colheita, né? E quando a gente chega à colheita, você tem um pique que cai, né? Não seria, vamos dizer, um momento de uma base de troca quase que ideal, porque o preço está bom do milho agora, né? Exatamente, professor. Historicamente, o milho, nos meses de junho, julho e agosto, um desses 3 meses ele tem uma queda. Nunca é proporcional ao outro ano, mas ele sempre tem uma queda. Eu acredito, o Sérgio Robiero falou ali na entrevista, que ele estava tentando prever a longo prazo, até o final do ano. Então ele está apostando que esse milho vai permanecer até o final do ano. Mas aquele produtor que tem um compromisso de pagamento de conta na metade do ano, que ele se obriga a colher e já vender o produto, ele vai ser impactado. Ele vai ter alguma penalidade aí por isso. Poderia travar alguma coisa já, né? Provavelmente. Que o momento tá bom. Tá bom. O que a gente comenta quando analisando o mercado de modo geral, não só de milho, mas qualquer mercado, né? Economicamente, ele é influenciado por oferta e demanda. Então, ele tem um ponto de equilíbrio e quando você tem uma variação de preço é porque tem algum fator fez com que tivesse um desequilíbrio nessa relação entre oferta e demanda. No caso específico de aumento de preço é porque tem muita gente demandando o produto. Então tem muita gente querendo esse produto e ele está escasso no mercado, Sim. Ele não está exigindo. O produtor está optando cada vez mais por diminuir o milho verão, né? Tem muita gente fazendo soja, muita gente fazendo soja. Quem faz milho verão geralmente é para silagem, né, Anderson? Exato. E falta milho na hora nesse período do ano agora, né? No começo do ano, no final do verão. Esse é um dos fatores aí que fizeram o preço alavancar aí o preço, né, no caso. E só para eu entender assim, a realidade também dos produtores que o Anderson atende aqui,
diminuiu a área de verão e isso também foi um dos fatores, né? Então, pessoal, a gente inclusive já mostrou aqui no programa sobre essa preferência pela soja, mas aí o preço do milho verão valorizou. Exatamente, né? Essa questão do milho verão ter diminuído, né? A gente vem aí já aí uns 4, 5 anos onde foi o aparecimento da cigarrinha na nossa região com intensa severidade. Então a gente não tinha esse problema. E o milho verão a gente acabou, ele tem um custo mais elevado do que a safrinha, então a cigarrinha tem impactado bastante na produtividade. Então tem sido também um calço aí para o produtor, porque o custo é muito alto, se ele produzir pouco ou menos, ele começa a empatar ou até mesmo ter prejuízo. Então esse foi um fator que eu entendo que diminuiu bastante o plantio do milho verão, né? Uhum. Custo e... Ô Anderson, normalmente o acompanhamento das culturas, a gente vai prevendo o que pode acontecer, né? Você falou, nós vimos os dois agricultores com uma situação bem privilegiada, né? Sim. Provavelmente. Como que está assim, porque isso pode impactar no preço futuro, né? Como que está na região de modo geral? Nós sabemos que Cascavel está razoavelmente bem. Outras regiões, Beira-Lago, regiões mais quentes, como que está o desenvolvimento do milho? Só para a gente ter uma ideia, porque isso pode impactar também no preço regional aqui, né, local. Ah, com certeza. A gente vê regiões aí, Beira-Lago, aí tendo percas fortes, aí, chegando aí a 40% ou mais de percas. A gente tem visto algumas notícias aí de Santa Helena, por exemplo, aí milho, eu creio que não tem mais o que fazer. Mesmo chovendo, não tem mais o que fazer, né? Então não é uma situação tão bonita como está apresentando. Não. É totalmente diferente, né? A realidade de lá, a gente já vê que as temperaturas lá são um pouco maiores, então faltando chuva, a pegada lá é diferente do que aqui. A gente enxerga essa beleza aqui, lá é diferente. Eu queria fazer uma pergunta, mas é isso daí que a gente tem que saber como está a região para saber como pode ser impactado aqui, né? Exato. Mas, o Leonardo, você falou aí no preço, nós sempre tínhamos, por exemplo, na região de Mato Grosso, Dourados, por aí, esse excedente chegava aqui para nós com mais facilidade. E hoje a gente vê que as cooperativas estão montando unidade de recebimento para garantir a sua produção, fazer o farelo, né? Mas nós temos um fator outro que está influenciando muito bem, que é as plantas de etanol, né? Esse etanol também está consumindo e fazendo que valorizar o produto para o agricultor, né? Exatamente. A gente enxerga etanol de milho, né? Isso, etanol à base de milho. A gente enxerga três aumentos de demanda, né, com relação ao milho, nesse curto período de tempo agora, né, recente. Que é as plantas de ração animal, elas estão demandando mais milho para fazer ração, porque está tendo maior quantidade de animais, maior investimento em aviários, em chiqueiros de porco, enfim. A proteína animal no geral está aumentando muito na nossa região, então as empresas cooperativas, enfim, tá demandando mais ração, então isso demanda também mais milho. A questão dos biocombustíveis, né, à base de milho. Então, várias indústrias, várias empresas estão criando esmagadores para gerar esse etanol à base de milho. Então, elas também demandam. Então, segunda empresa, né, segundo setor, player que demanda. E o terceiro é o nosso dólar, né? Então, empresas de fora, empresas multinacionais, cerealistas multinacionais que vê o real desvalorizado frente ao dólar, vêm para cá comprar milho, né? Então o milho está muito barato frente ao resto do mundo, milho brasileiro. Então eles vêm para cá para demandar milho. Então essas três players demandando milho ao mesmo tempo faz com que o preço eleve, né? Bom, a gente acredita e torce, né, para que o preço fique estabilizado, não suba muito, também não abaixe muito, porque toda vez que há um aumento de preço do produto, o agricultor está bom, mas a classe, vamos dizer, há uma chiadeira total, né? Precisando de mercado, etc, né? Mas a base de troca hoje, falando aí por qualquer dos dois, né? Hoje, pode responder, a base de troca hoje está boa, né? Se você fazer um milho para pagar alguma conta, ou comprar um trator, ela está boa nesse preço. Tá boa. Acredito que o produtor ainda falte um pouco mais de consciência em questão de cálculos, de base contábil, de alguma assessoria nesse sentido. Então, o produtor que é mais correto economicamente, contabilmente, que faz um balanço de custos e contas,
ele fazer essa moeda de troca, né, do que ele está colhendo, com o quanto ele está gastando, ele consegue enxergar bem. Agora, né, Anderson, aquele produtor que não tem essa noção, que simplesmente paga o boleto, colhe e paga o boleto, ele fica um pouco desamparado nessa questão do câmbio ali, né? Exatamente. O cara que tem um pouco mais dessa conta bem feita, ele tem um poder de barganha um pouco melhor, né? Que daí ele vai buscar uma venda do milho, por exemplo, para uma compra de um insumo, para uma compra de uma máquina, para pagamento de contas, enfim. Então ele está aproveitando a venda do milho para isso, né? Quem tem esse produto guardado ou estocado em alguma cooperativa ou empresa, né? Tá? A gente vê andando mais para esse lado aí. A gente acredita também, é meu modo de pensar, não sei se vocês concordam, que com o desenvolvimento de plantas de etanol, as regiões de cerrado se desenvolvendo mais, fazendo valor agregado, esse milho que você girava e ele vinha aqui para nós num preço razoável, hoje está meio estancado, né? Não vem tão fácil assim também, né? Também não. Agora, uma questão importante a ressaltar é, por mais que a gente tenha um período de estiagem aí, digamos, uma quebra de safra, eu enxergo particularmente que tem muito milho plantado. Isso frente às culturas de inverno que a gente tinha aqui na nossa região, que era trigo, aveia. Então, antecipou um pouco a soja. O produtor percebeu que conseguiria plantar o milho safrinha, adotou essa prática, plantou o milho safrinha na época, na janela, melhor janela que tem, final de janeiro, começo de fevereiro. E então, eu enxergo que por mais que tenha uma quebra de safra, a gente tem que entender até onde que o aumento da área cultivada vai influenciar nisso, vai influenciar nessa relação, né? Por conta da oferta também que a gente vê. Algumas áreas, como o Anderson comentou, estão prejudicadas aí, né? Falta de chuva, diminuição da produtividade, mas aí a gente vai ter que observar o mercado, se vai ter esse equilíbrio realmente, né? Anderson, também para a gente entender as expectativas em relação agora, por exemplo, à safrinha, a gente comentou sobre o clima, mas questão de pragas, doenças, o que a gente tem no campo agora? Nessa fase que a gente encontra o milho, a gente tem, devido ao plantio ter sido um pouco fracionado também, né? A gente tem milho no campo aí, fase aí de V15, VT, que é o pré-pendoamento, R1, R2, aí, que é mais ou menos a fase do milho verde, né? A gente está tendo com esse clima, a gente tem chuvas, mas chuvas e a temperatura alta. Então isso é muito propício para o pulgão. Então a gente vê muito pulgão na lavoura, então o manejo que o pessoal está fazendo é a aplicação de inseticida para controle de pulgão e também manejo fitossanitário, né? Fungicida, né? Para segurar aquela segunda, aquela terceira aplicação de fungicida no milho para garantir vamos dizer assim, o grande finale aí, né? Se o clima favorecer a gente na nossa região como vem favorecendo, aí a gente vai ter um sucesso muito bom em produtividade. Muito bem. Eu acredito eu penso da seguinte maneira. Oferta e demanda é o que manda, né? E hoje, com todo esse parque que nós temos aqui de produção de proteína animal, né? É o que está fazendo esse preço aqui na nossa região, no Brasil em si, né? Dominar, né? Então vai depender muito da safrinha, o que vai acontecer, né? Para você ter Mas eu acho que o milho vai ficar estabilizado, não vai, no meu modo de pensar, né? Vai depender do que vai acontecer para frente, né? Mas, Leonardo, hoje no milho, a base de troca, ela tá boa? Olha, assim, em relação a insumo. Insumos, Tudo é analisado como o Anderson falou, pelo dólar, né? Então, muitos insumos são comprados em dólar, né? Fertilizantes, até o produtor que vai trocar de maquinário é dólar, diesel, base dele é dólar, então dólar. Todos os insumos são à base de dólar. Então se sobe um produto, o milho sobe, comparativamente também sobe os insumos. Não sei qual proporção, né? É muito incerto falar em qual proporção sobe, mas tende a subir também, né? É que tá um momento, eu acho que é ideal dele fazer, porque vem a safra de verão aí, né? Vem a soja, né? Então tá no momento de fazer um equilíbrio aí, né? Então falta talvez um pouco de orientação do pessoal no campo ou o pessoal que está no campo, de fazer essa troca equilibrada. Agora começa, o pessoal de revenda cooperativo começa a fazer as campanhas de venda do verão nesse período. Então é importante também ficar atento, né? Vou comprar tais insumos, vou pagar quando, vou conseguir quitar as minhas dívidas.
tenho quantas dívidas a quitar, né? Tenho pagamento de financiamento, trator, vou reformar meu barracão, tenho o salário do produtor, né? A despesa dele, pessoal, particular, ele vai conseguir fazer esse pagamento? Então é sempre bom fazer esse cálculo, né? Colocar na ponta do lápis, colocar numa planilha, fazer esses cálculos para tentar, preciso atingir tal produtividade, essa é a minha meta, utilizando o que eu utilizo hoje. Muito bem. Esse é o recado aí. Esse é o recado. Muito bem. Anderson, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Leonardo, você também, mais uma vez, obrigada. Até uma próxima oportunidade aí. Obrigado a vocês. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Hoje, o tempo deve ficar abafado em todo o Paraná e pancadas de chuva irregulares podem chegar à tarde em algumas cidades, conforme avalia o CIMEPAR. A partir dessa segunda-feira, uma nova frente fria chega à região. Como consequência, pode haver temporais no oeste do estado. Em Cascavel, hoje, céu claro sem condições de instabilidade. A temperatura varia dos 20 aos 31 graus. Na segunda, tem chuva esperada, com previsão de mínima de 21 e máxima de 29 graus. Na terça, segue com essa indicação de pancadas de chuva, que serão de forma breve, variação dos 20 aos 27 graus. E na quarta, também chove de forma leve ao longo do dia. 20 graus é a mínima indicada e a máxima não passa dos 26. Vamos ver agora os dados de Guaíra, que hoje permanece ensolarada e com calor. Mínima de 23 e máxima que chega aos 33 graus. Amanhã deve ocorrer algumas pancadas de chuva durante a tarde e segue quente. As temperaturas variam dos 24 aos 31 graus. Na terça e na quarta, a instabilidade permanece e o volume não será muito expressivo, também com a indicação de pancadas à tarde. Nesses dias, a máxima não ultrapassa os 29 graus. Para esse domingo, em Foz, tem tempo firme com céu aberto e sol brilhando. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Amanhã, leve garoa pode ser registrada na cidade de forma rápida. 24 graus é a mínima e 31 a máxima indicada. Na terça, o tempo volta a ficar firme. É esperado céu claro e poucas nuvens. As temperaturas variam entre 22 e 28 graus. Já para a quarta-feira, a chuva que chega à tarde fica um pouco mais concentrada e a sensação térmica fica fresca, com termômetros variando entre 22 e 26 graus. Depois do intervalo, a Assembleia Legislativa do Paraná inclui o City Farm Fag no calendário de eventos oficiais do Estado. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei que inclui o City Farm Fag no calendário oficial de eventos do Estado. A decisão reconhece a relevância do evento como um dos principais pontos de integração entre a agronomia, medicina veterinária, inovação e o agronegócio regional. A proposta foi apresentada pelo presidente da Alep, deputado Alexandre Cury, e pelos deputados Gugu Bueno, Batatinha e Márcio Pacheco. O projeto agora segue para a sanção do governador Ratinho Júnior. O projeto foi aprovado pelos deputados durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. Projeto de autoria do deputado Alexandre Cury, Gugu Bueno, Batatinha e Márcio Pacheco. Insere no calendário oficial de eventos do Paraná o City Farm Fag, realizado anualmente no município de Cascavel. Com a inclusão no calendário oficial de eventos do Estado, o City Farm Fag passa a ser reconhecido como evento estratégico para o desenvolvimento regional e para a formação de profissionais do campo. O mundo vive uma transformação tecnológica sem precedentes e incentivar eventos que disseminam novos conhecimentos é um dever do Poder Legislativo.
é preciso reconhecer e valorizar os esforços de centros de ensino e pesquisa. E é isso que fizemos com a aprovação do projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do Paraná o City Farm da FAG, promovido pela Fundação Assis Gurgas, na cidade de Cascavel. Na City Farm, vemos a ciência aplicada ao agronegócio com inovações nas áreas de agronomia e medicina veterinária, além de abordar o mercado de trabalho no campo. Uma honra ter assinado o projeto de lei que aprovamos na Assembleia ao lado dos deputados Gugu Bueno, Batatinha e Márcio Pacheco. O City Farm é o dia de campo promovido pelos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária do Centro Universitário FAG. O evento une pesquisa, inovação e as tendências do agronegócio nacional. A primeira edição foi realizada em 2019 e contou com um público de 1.500 pessoas. No ano passado, a área de exposição somou 24 mil metros quadrados, incluindo parte da Fazenda Escola e do Hospital Veterinário. Foram 85 empresas expositoras e um público de 7.500 pessoas. Aumentou a responsabilidade, né? Porque agora fazendo parte do calendário municipal e estadual, a gente tem certeza que não volta mais, né? A gente sabe que todo ano nós vamos ter o City Farm e todo ano nós temos que organizar um City Farm melhor do que foi no ano anterior, né? Mas isso é natural, acaba sendo natural, porque as empresas já têm uma confiança muito grande na organização do evento e acaba acontecendo isso naturalmente. É claro que por trás tem uma equipe muito forte que trabalha o ano inteiro em função disso. Quando termina uma edição, já começam as reuniões do próximo evento. E a FAG tem essa visão, né, de trazer o mercado de trabalho para a academia. Vamos acompanhar como fecharam os preços das carnes essa semana. A arroba do boi gordo, R$ 316,55. O quilo do suíno, R$ 6,47. E o quilo do frango, R$ 4,22. E agora chegou o momento das redes sociais, em que a gente confere aqui as fotos e vídeos que vocês enviaram para a nossa equipe ao longo da semana. Um momento que a gente adora, né, professor? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar mostrando aqui essa foto da equipe da Fazenda Escola. Olha só, Isa, né, nossa sempre parceira, o Luiz e a Júlia, com o quadro do Helmut, que é o gerente da Fazenda Escola, fazendo aí uma participação lá na divulgação da BASF. Super legal, então, um abraço para essa equipe mega parceira nossa, né? Grande parceira. Demais, isso aí. Olha só esse vídeo que o Antônio Macedo, agricultor aqui de Cascavel, lá da feirinha, mandou pra gente. Dá uma olhada. Parece que é grande amigo dele, vem comer na mão, né? Vem comer na mão, você viu só? Diz que já virou mascote lá na feirinha do pequeno produtor. Muito legal, um abraço pro Antônio e toda a família dele, lá da região de São Salvador. Seguimos aqui falando agora sobre os eventos, né, e cursos que vão acontecer nos próximos dias. A 19ª Festa das Colheitas é um desses eventos, então, lá no Santuário Nossa Senhora da Salete, em Braganey. Tem uma programação bem interessante aí, ó, vai ter almoço, bênção dos carros também, né, no dia 6, então, de abril. Quem quiser saber mais informações, a gente vai deixar o telefone para contato aí na tela também. Seguimos, então, falando sobre a Expo Londrina, que começa no dia 4 de abril, vai até o dia 13. Então, é a 47ª edição aí, a participação da agroindústria familiar. Então, alguns expositores enviaram para a gente essa divulgação aí e convidam a todos que estiverem pela região ali de Londrina, no norte do Paraná, para conhecer também o espaço lá da agroindústria familiar. É uma exposição muito importante do norte do Paraná. Isso aí. Seguimos aqui então, olha, qual a importância de conhecer sobre as perícias de seguro agrícola? É um evento que vai acontecer no dia 1º, então, né, às 7 horas da noite, lá na área, aqui, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. É importante saber dos seguros, né? Como funciona. Sem dúvida, extremamente importante, né? Ainda mais nesse momento que a gente está aí, com safrinha acontecendo. Tudo. Né? Muito bem.
É isso aí. Agora a gente também fala aqui sobre uma indicação da Embrapa, as novas tecnologias na agricultura a partir da genética. Dia 10 de abril, a partir das 10h30 da manhã, Smart Agro. Olha só, a Embrapa Soja convida, então, para quem quiser fazer parte desse evento aí, vai ter a participação aí do Alexandre Nepomuceno, que é o chefe da Embrapa Soja, e também o palestrante Galdino Andrade, da Universidade Estadual de Londrina. Muito bem, falamos agora da pós-graduação aqui do Centro FAG também, que está cheia de especializações para você que quer ampliar aí, né, a sua área de conhecimento. Olha só, especialização em comunicação e estratégias de mercado no agronegócio. Esse que é um curso que vai começar e quem quiser saber mais informações, tem ali o contato da pós na tela. Mas eu sigo aqui falando de outras indicações também. Olha só, manejo fitossanitário de grandes culturas. E aí, para a gente encerrar aqui as nossas redes sociais, especialização em desenvolvimento técnico e tecnológico na produção de sementes, também na pós-graduação do Centro FAG. Telefone para contato é o 45-3321-3964. Muito bem. É isso aí. Então, professor Celso, obrigada por mais um programa juntos. Até o domingo que vem. Até domingo que vem, Antoniela. Um bom domingo a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo AgroFag. Uma semana abençoada a todos. Até lá.